Você sabia que uma grande parcela dos antidepressivos traz impacto na esfera sexual, mas que há ali uns 5 antidepressivos que são neutros ou podem até melhorar a sexualidade? Meu nome é Igor Emanuel, sou médico psiquiatra, docente do Clube Psiampse e hoje eu quero falar para vocês sobre a relação entre antidepressivos, sexualidade e a sua prática como psicóloga, como psicólogo. Vamos lá falar sobre esse tema tão instigante e ainda muito tabu. Às vezes vocês estão atendendo determinados pacientes e trazem questões relacionais, de disfunção no relacionamento, muitas vezes violência, até mesmo violência sexual, e é claro, é natural que a gente trabalhe essas interfaces quando a mulher está em psicoterapia, querendo a melhoria das suas relações sexuais. Só que muitas vezes essa mulher vai ter determinados tipos de transtornos mentais, transtornos ansiosos, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, no caso das violências dentro de relações, os abusos diversos que infelizmente muitas vezes acontecem, e aí você vai ter uma prescrição por parte de um psiquiatra ou de um médico que acompanha aquela paciente de determinados remédios que de fato baixam muito a libido. E não só a libido, tanto desejo, como excitação, como orgasmo, as 3 fases do ciclo sexual da Ellen Kaplan. Então, quando a gente pensa nesse contexto, que antidepressivos atrapalham e que antidepressivos são mais neutros e, portanto, podem até ajudar. Isso é importante para a sua prática clínica quando você estiver atendendo, fazendo a terapia da sua paciente, né, e poder orientá-la melhor também a esse respeito. Então, vamos lá. Quais antidepressivos que são aqueles que mais atrapalham? De fato, os antidepressivos mais utilizados, infelizmente, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, carinhosamente chamados ISRS. Esses antidepressivos têm sim uma chance ali de 20 a 30%, depende um pouco de qual desses membros dessa família estão sendo utilizados, mas a paroxetina, por exemplo, é um que traz bastante impacto sexual, o escitalopram também traz diversas disfunções, e é importante notar que às vezes a gente coloca a culpa no remédio, a gente da psiquiatria tem sempre que fazer essa autoanálise, o quanto que é do remédio e o quanto que não é, mas muitas vezes o problema está na relação. Então, se você tem somente alteração do desejo e não tem alteração da excitação e do orgasmo, há de se pensar se não é mais uma questão contextual. Agora, se a mulher tem uma alteração de desejo, excitação e orgasmo, aí a gente vai realmente pensar num possível impacto mais macro, tanto dos remédios como de outros fatores ali contextuais. Então, esses remédios que eu falei são remédios que têm um impacto bastante negativo. Os remédios tricíclicos também são remédios antigos, como a amitriptilina, a imipramina, a nortriptilina, têm impactos bastante negativos, e eu não vou nem me deter muito sobre eles, porque são remédios que a gente vem usando cada vez menos, mas que têm seu papel ainda. Do lado dos remédios que poupam a sexualidade, que são neutros, via de regra, nós temos a vortioxetina, que é um antidepressivo mais moderno e que tem uma chance muito pequena, em torno de 1%, de gerar disfunção sexual. Nós podemos também falar da desvenlafaxina, é um outro antidepressivo que é mais para neutro, mas tem menos estudos do que a vortioxetina nessa esfera da sexualidade, e eu já vi algumas vezes dar sim disfunção sexual em uma das 3 esferas, tá? Já vi, mas a desvenlafaxina na literatura científica é relatado como um antidepressivo um pouquinho mais neutro nessa questão. Agora, alguns antidepressivos e até anti-ansiosos também, que tem uma característica interessante quando a gente pensa ali até numa melhoria da função sexual. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, da trazodona, que é um remédio muito peculiar nesse sentido, ele é neutro, até pode melhorar um pouco a função sexual. A bupropiona, que é um antidepressivo, que não tem uma função anti-ansiosa, mas que tem um resultado muito interessante também nesse público. A gente pode trazer também a mirtazapina, que é um remédio que a gente tem só o cuidado na questão do ganho de peso, né, que por sua vez também tem impacto negativo na sexualidade. A mirtazapina é um remédio que a gente guarda como uma opção também, que pode dar esse up até porventura na questão da sexualidade. E para citar um remédio um pouquinho diferente, menos conhecido, tem a buspirona, que é um remédio muitas vezes que a gente usa para potencialização do tratamento de ansiedade, não sozinha, mas em associação. Muitas vezes a gente consegue ter um resultado ali com melhora da sexualidade. Já vi acontecer também algumas vezes na minha prática clínica. Então,
Comenta aí o que você achou desse vídeo. É isso hoje o meu recado e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, na nossa próxima conversa.